Olá, estudantes! Estamos aí de volta. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre. Nós estamos tratando, na verdade, do conteúdo áreas de figuras planas e hoje eu gostaria de trazer para a nossa discussão uma figura muito bacana, que é a figura do trapézio. Para quem não sabe, o trapézio, imagino que todos conheçam, né? É uma figura que tem essa característica assim. Ela possui, primeiro, sobre propriedades, tá? É uma figura que possui apenas dois lados. Eu vou desenhar melhor essa figura. Possui apenas dois lados paralelos. Eu vou chamar essa parte de cima aqui do trapézio de Bzinho e essa parte de baixo aqui de Bzão. A gente chama assim mesmo na figura, é chamada de base maior e base menor, porque a partir daqui eu quero deduzir com vocês como se calcula a área de um trapézio, tá? E eu mencionei em um dos vídeos que postei para vocês que se você souber calcular a área de um triângulo, você vai usar para praticamente todos os cálculos de área dentro do ensino fundamental e médio, tá? Sabendo isso já é uma mão na roda. Então, primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu trapézio, essa figura que possui dois lados paralelos, apenas dois lados paralelos, que é o lado Bzinho e o lado Bzão, chamado base maior e base menor, e vou traçar aqui no meio desse trapézio uma diagonal ligando esses dois lados. Eu imagino que não é difícil para vocês perceber que nós criamos aqui dois triângulos, um triângulo chamado de triângulo 1 e o outro triângulo aqui chamado de triângulo 2. Não é difícil perceber isso, né? Uma outra coisa interessante acerca desses triângulos é que ambos possuem a mesma altura. E tu fala assim, meu Deus, professor, como assim? O que você está falando para nós? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou traçar aqui do lado para você ter uma ideia. Ó. Traçar aqui do ladinho. Ó, vou traçar um risco aqui. Em matemática nós chamamos a altura de H. Aqui, ó. Você consegue perceber que esse trapézio tem essa altura H e os dois triângulos, tanto o triângulo 1 quanto o triângulo 2, possuem exatamente a mesma altura? Então vamos definir primeiro o que é uma altura. Uma altura é pegar um ponto de uma figura, um vértice dela, e se dirigir ao outro lado, formando entre eles um ângulo de 90 graus. Vou desenhar aqui na esquerda. Você traça uma reta e aqui tem que formar um ângulo de 90 graus. Aqui também, tá? Ângulo de 90 graus. É assim que a gente determina uma altura, tá? E no triângulo, essa altura pode ser inclusive externa ao triângulo, ela não precisa ser interna. Por exemplo, no triângulo 1 aqui eu posso até ligar, ó, posso ligar aqui até aqui embaixo e de fato marcar a altura. No triângulo 2 já fica um pouco mais complicado. Para esclarecer, todo triângulo possui três alturas, tá? Todo triângulo possui três alturas. Eu só preciso determinar uma, tá? Então aqui no triângulo 1 eu determinei uma, no triângulo 2 essa altura ela vai ser externa, vai ser aqui, ó. Ó, olha só. Aqui. Aqui eu vou formar um ângulo de 90 graus. E vou medir essa altura. Então, convencionado que esses dois triângulos, tanto o 1 quanto o 2, possuem a mesma altura, então o que nós precisamos? Nós precisamos saber calcular a área de um triângulo. Então, como que calcula a área do triângulo? A gente já viu em vídeos anteriores. É a metade da área de um retângulo, ou seja, é a base vezes a altura dividido por 2. Vocês se recordam que todo retângulo é calculado a base vezes a altura? Então, eu vou desenhar aqui de novo. Ó. Vou desenhar rapidamente aqui um retângulo para vocês. E aqui eu vou chamar de base e aqui eu vou chamar de altura, porque de fato eu consigo formar um ângulo de 90 graus aqui, então é uma altura. E agora dá uma olhada para isso aqui. Eu vou traçar uma diagonal aqui, ó. Ficou claro que eu consegui desenhar dois triângulos, ó, um triângulo 1, um triângulo 2? Então, se eu souber calcular a área desse retângulo,
eu também consigo calcular a área do triângulo, porque é só dividir por 2. A área do triângulo 1 é a metade da área do retângulo. Então, como que calcula a fórmula ou qual forma se utiliza para calcular a altura de um retângulo? Base vezes altura. Como eu só vou usar a metade, porque eu só quero saber do triângulo, eu preciso só dividir por 2. Então, de fato, a área de um triângulo, vou representar aqui por meio triângulo, é só a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área de um triângulo. Então, vou voltar lá ao meu trapézio, porque é importante, eu já falei isso e volto a frisar. Para você calcular a maioria das áreas dentro da geometria, no ramo da matemática, você só precisa de fato saber calcular a área de um triângulo, tá? Todo o resto dá para calcular usando a área do triângulo. Então vamos lá. Eu chamei aqui de Bzinho, né? E aqui eu tinha chamado de Bzão. A pergunta vocês concordam comigo que para eu calcular a área desse trapézio todo, é só eu juntar as duas áreas, essa área 1 e essa área 2? Ah, isso aí, fizeram que sim com a cabeça, tá correto, é isso mesmo. Para calcular a área do trapézio, vou chamar de área de T, eu só preciso da área da figura 1 mais a área da figura 2. É só isso que eu preciso. E se vocês concordam com isso, e eu vi que vocês fizeram que sim com a cabeça, a área da figura 1 é um triângulo. E a área da figura 2 também é um triângulo. E vocês concordaram comigo no exemplo anterior que eles têm a mesma altura. Se você ficou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhada para você ver como é verdade. Eles possuem a mesma altura. Então essa altura aqui eu vou dar um apelido para ela. Vou chamar ela de H. E eu já expliquei para vocês que em matemática a gente sempre chama a altura de H. Então vamos lá, beleza, convencionado. Então são dois triângulos, eu preciso calcular a área de cada um. Quando eu souber a área de cada um e somar os dois, eu vou ter a área do trapézio. E ambos possuem a mesma altura, que a gente chamou de H. Então vamos lá, exercício. A área do triângulo 1. A área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2 vai dar a área do trapézio. Correto? Mas quem é o triângulo 1? Ó, vou desenhar ele pequenininho aqui de novo, tá? Olha, eu tracei o risco aqui. Isso é totalmente diferente, tá? Eu podia mudar esse risco para o outro lado, que não ia mudar nada. Aqui eu tinha chamado de Bzão, que é a nossa base maior. Aqui em cima eu chamei de Bzinho, que é a nossa base menor. E a altura a gente já convencionou, que é H. Então, olha só. A área do triângulo 1, como fica? Fica a base, que é o Bzão. Ó, vou colocar aqui a área de 1. Fica a base, que é o Bzão, vezes a altura, que é H. E como é um triângulo, tem que dividir por 2. Base vezes a altura, dividir por 2. Agora, observe a área do triângulo 2, que é esse aqui, ó, triângulo 2. O que é a área do triângulo 2? Ó, a base é lá em cima, ó, é o Bzinho, ó. É o Bzinho vezes a altura, lembra que eles tinham a mesma altura? Vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo 1 é o Bzão vezes o H dividido por 2, que é a base maior vezes a altura dividido por 2. E a área do triângulo 2 é o Bzinho, que é a base menor vezes a altura dividido por 2. Presta atenção nisso porque eu preciso apagar porque a minha tela está cheia. Agora, como que eu encontro então a área do trapézio? Olha para isso aqui, olha que legal. Ó. A área do trapézio é só somar a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Vamos lá então? Vamos lá. Quem que é a área do triângulo 1? A área do triângulo 1 era o Bzão vezes o H sobre 2. Mais a área do triângulo 2 era o Bzinho vezes o H dividido por 2. Isso me dá a área do trapézio. Legal? Nossa, professor, eu não acredito que vou ter que usar essa fórmula aí para fazer calcular a área de um trapézio. Calma, pequeno gafanhoto, não vai precisar de tudo isso, tá? Eu estou apenas demonstrando para vocês como que a gente chega na fórmula do trapézio, que é bem fácil, tá? Então agora vai lá.
Eu não sei se vocês perceberam, imagino que sim, que todos os denominadores aqui são 2, correto? Se são 2, eu posso escrever como um único 2 aqui. É comum para as duas partes. E se vocês perceberem na parte de cima, ó, tem um H aqui, tem um H aqui. E ambos estão multiplicando. Quando tem a mesma letra multiplicando mais de uma expressão, mais de uma sentença, em matemática a gente diz que pode colocar ela em evidência, ou seja, coloca ela na frente multiplicando o que tiver sobrado. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o H aqui na frente, ó, multiplicando o que sobrou. E a pergunta é, o que sobrou? Ó, sobrou um Bzão aqui, vou colocar um quadradinho em volta dele aqui, sobrou um Bzinho aqui, ó. E ambos estão sendo somados. Então aqui dentro do parênteses nós vamos colocar ó, Bzão mais o Bzinho. Isso me dá a área do trapézio. Olha só que legal, se você parar para perceber em relação ao desenho. O que é o Bzão? É a base maior. O que é o Bzinho? É a base menor. O que é o H? É a altura. Olha que legal. Deixa eu limpar essa tela aqui. Depois, qualquer coisa, você pode voltar ao vídeo e tentar olhar com calma isso aqui, tá? De fato, para você calcular a área de um trapézio, é só você pegar a base maior, que é o Bzão, somar com a base menor, que é o Bzinho. Cuidado que isso tem que ser feito antes, tá? Multiplicar pela altura, que é o H, e dividir tudo por 2. Olha só, é uma fórmula bem fácil para você lembrar e fazer conta. Ó. Pega a base maior, soma a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Legal? Gostou da dedução da fórmula? Então vamos lá, vou fazer um exemplo para vocês bem rapidinho para a gente fazer uma conta, tá? Então vamos lá. Vamos pegar uma outra cor aqui. Ok, vamos limpar a tela. Então vamos lá. Imagina que você tem um trapézio assim. Você sabe que a base aqui mede 8, a base aqui em cima mede 6. E a altura dele, que eu vou marcar aqui fora, mede 4. E eu quero saber, essa aqui é a altura, tá? E eu quero saber qual é a área desse trapézio. Qual é a área dele? Tá? Vamos lá então. Ó, eu preciso limpar porque a minha tela é pequena, tá? Guarda aí. Base menor é 6, base maior é 8, a altura é 4. Essas informações que a gente precisa. Então vamos lá. Deixa eu mudar a cor, que essa cor aqui não ficou boa. Vou pegar um azul aqui. Então vamos lá. Ó, lembra? Vai marcando aí. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Quem que era a base maior? 8. Base menor, 6. Quanto era a altura? 4. Qualquer coisa volta o vídeo aí. Dividido por 2. Isso vai me dar a área do trapézio. Beleza? Olha que esse 2 aqui pertence à fórmula, tá? Esse 2 aqui, ó, tá? Não mistura com a conta aqui embaixo. Então vamos lá. Então, ó, 8 mais 6, aqui dentro do parênteses, ó, 8 mais 6 é 14. Vezes a altura, que é 4. Isso tudo dividido por 2. Eu vou fazer isso aqui. Tem alunos que não gostam, mas eu gosto de fazer isso. Então, eu vou fazer, ó, vou cortar esse 4 com esse 2. Vou dividir por 2, de cima e embaixo. Isso aqui vai virar 1, isso aqui vai virar 2. Olha que legal. Aqui dentro do parênteses eu tenho 14, então ficou 14 vezes 2. Dividido por 1. Divisão por 1 é neutro, não muda nada. Então 14 vezes 2 é 28. Então a área do meu trapézio que estava sendo buscada aqui é 28. Quando não fala se é metro, centímetro, milímetros, quilômetros, hectômetros, se não fala nada, é unidades de área. Legal? Gostou do exemplo? Então vamos lá. Para concluir, vamos pegar esse trapézio aqui. Eu quero tentar fazer uma coisa legal para vocês aqui, para vocês verem como isso é verdade.
Ó, vou traçar aqui, vou traçar aqui. Aqui em cima vocês se lembram que era 6 e que aqui embaixo era 8? Ó, se essa distância que eu pontilhei aqui em cima é 6, aqui embaixo esse trecho daqui até aqui também é 6, vocês concordam? Então se aqui embaixo tudo, ó, tudo media 8 e só esse pedaço aqui deu 6, é sinal que aqui sobrou 1 e aqui sobrou 1, correto? E aqui vocês lembram que a altura era 4? Lembra que a altura era 4? Meu H? Legal. Então, olha só. O que eu tenho se eu parar para analisar? Eu tenho aqui no meio, deixa eu mudar de cor aqui. Aqui no meio eu tenho um retângulo, ó. Um retângulo. Estou pintando de amarelo aqui. Que tem base 6 e altura 4, ó. Base 6 e altura 4. A altura está representada aqui na direita. E eu fiquei com dois triângulos na lateral que tem, ó, 4 de altura e 1 de base, correto? Ó, 1 de base e 4 de altura. Vocês concordam com isso? Então vamos lá, vamos calcular separado. Ó. O retângulo, ele vai ter área, olha só, você vê como é importante, a matemática tem que ser demonstrada. Ó, o retângulo do meio, esse amarelinho aqui, que eu vou traçar uns skins aqui, ó, esse aqui. Ó, é 6 vezes 4, então a área do retângulo, a área do R, é 6 vezes 4. Eu não preciso dividir por nada, porque o retângulo a gente não divide por nada. 6 vezes 4, 24. E a área dos dois triângulos? A área dos triângulos. Ó, é 1 vezes 4 dividido por 2. 1 vezes 4 é 4. Dividido por 2 dá 2. Vocês concordam que tem dois triângulos com a mesma medida? Então, olha só, o outro também é 1 vezes 4 dividido por 2, que dá 2. Então, é 2 mais 2. Então, a área do triângulo também vai... A soma dos dois triângulos vai dar 4. Com a área do retângulo, ó, 24 mais 4, 28. O mesmo resultado que nós tínhamos pela fórmula do trapézio. Tá? É importante deixar registrado isso. É importante que você tente compreender isso aí, tá bom? Um abraço, fiquem bem.